Bom, boa noite a todos. Depois que me derrubaram, agora eu levantei. Mas apenas para descontrair, eu fui sentar na cadeira do presidente, a cadeira saiu correndo. Mas a gente registrou isso, na hora oportuna a gente vai divulgar, né? Mas é uma alegria estar aqui de novo. Boa noite ao pessoal de casa, ao pessoal que nos ouve pelo rádio. Antes de começar a falar especificamente do que eu programei para esse meu pequeno expediente, eu queria fazer até um agradecimento. A semana retrasada nós tivemos na Secretaria da Mobilidade e fomos muito bem recebidos pelo Dr. Getúlio e toda a equipe. Estivemos lá para cobrar um assunto muito sério. Desde que foi instalada a área azul no centro da cidade, que as pessoas estavam reclamando a falta de vagas para idosos e pessoas com deficiência. O nosso gabinete fez o levantamento e constatou mesmo um número muito menor do que estava previsto. Não sei se por conta da nossa, também, que nós falamos 1000 vezes aqui, esta casa também falou, a secretaria acabou ajeitando essa questão das vagas para idosos. Eu ainda não fui conferir, mas eu imagino que a gente deva estar, pelo menos, próximo do ideal. Então, todas as pessoas que utilizam a vaga para idosos e portadores de deficiência, que conversaram no nosso gabinete, agora também retornem, né, para ver se está satisfeito, se era aquilo que pretendia. Eu quero já também pedir desculpas, porque hoje não é por causa do tombo, não, mas eu vim aqui muito amarga. Eu estou muito triste com o que está acontecendo na nossa cidade. O vereador Papinha acabou de falar de várias obras aí, todas elas a gente sabe que estão acontecendo. Mas tem certos problemas na nossa cidade que são muito difíceis, são muito grandes, e se arrastam há muito tempo e atinge as pessoas. Eles são grandes, mas é possível resolvê-los. Eu trouxe aqui uma lista e eu falo que eu fico triste, porque quando eu vou nas plenárias do orçamento participativo, a gente fica na expectativa. Eu só fui a uma, mas a minha assessoria vai a todas, e nós vamos a todas que acontecerão, e eu devo ir a mais algumas. A gente vê lá, primeiro, que eu imagino que a comunidade que precisava participar. A comunidade participa pouco. A gente vê muito funcionário lá, funcionário de carreira, com cargo, a maioria pessoal que tem cargo. Mas as pessoas da comunidade que vão, elas acabam fazendo a sua pergunta na mesa que faz o cadastramento. E essas perguntas não são publicamente colocadas. Eu penso que isso é um formato estranho, porque se é participação, as pessoas todas têm que saber quem está perguntando o quê. Esses dias eu falei com o secretário Alex Lapenta e falei que eu ficava muito triste de ver o formato dessas audiências, dessas plenárias. Porque é o vereador que discursa, outro vereador que discursa, teve uma plenária que candidato discursou, e prefeito discursa, e todo mundo discursa. O povo que deveria estar falando é o que menos se manifesta, o que menos aparece. Aí o vereador disse que ia mudar o formato, e saiu publicado, inclusive, na Folha da Região. O vereador não ia falar mais nada, só a comunidade, a exibição do vídeo que faz a prestação de contas, e o prefeito. Mas não é assim que está acontecendo. Inclusive, o vereador Batata, em todas as audiências, em todas as reuniões, o vereador Batata vai lá, fica meio que de garoto propaganda da administração. E aí eu fico muito baqueada, por quê? Porque lá se faz um rapapé para tantas obras da prefeitura, e eu que ando pela cidade não vejo isso. Aqui, uma vez o prefeito Cido Sério falou da cidade de uma maneira que eu falei, nossa, acho que ele vive numa cidade que não é a que eu vivo. E é assim mesmo que eu me sinto. E é isso que eu quis trazer e dividir aqui com essa população. Nós estamos
com problemas muito grandes na cidade. Eu não me conformo, e aqui o vereador Cido Saraiva sabe bem do que eu estou falando, daquela rua, lá no Primavera. Como nós podemos colocar aqueles tubos, e não, eu nem, ó, acho que eu bati a cabeça, esqueci, Costa Rica? É a rua Costa Rica. Onde já se viu a prefeitura não ter articulação, capacidade para resolver o problema daquelas famílias ali? É um problema sério. Toda uma comunidade envolvida com aqueles tubões de concreto imensos, lá largados, jogados, vão estragar. Hoje, quem usa os tubos são os traficantes, usuários de droga que entram lá dentro, gente. Então, eu não me conformo. As praças da nossa cidade estão uma coisa tão absurdo. A nossa principal praça deveria ser inaugurada quando? A nossa praça começou a ser reformada em julho de 2012. Nós temos um problema imenso aqui, ó, da questão da regularização fundiária. Olha quantas famílias precisando acertar a situação de escritura das suas propriedades. Tanta gente que faz planos em relação a isso. Nós temos problemas, por exemplo, lá no Turrine, entre o Turrine e o São Rafael. Gente, eu fui lá, eu vi. Que absurdo, depois de outubro, o que passa aquele povo por conta daquela taboa que não presta para nada. A gente entrou em contato com o DAEE e eles autorizam tranquilamente que a prefeitura tire toda aquela taboa lá de dentro, faça um espaço bonito de lazer para a comunidade. Não, está lá aquilo ali trazendo bicho, cobra, para dentro da casa das pessoas. Aquilo solta uma pluma no final do ano, gente, que as pessoas não conseguem comer. A pessoa que vai fazer comida tem que ficar tampando as coisas, os pratos. Por quê? Porque está cheio de paina daquela taboa. Então, nós temos um problemão na cidade. Esses dias eu ando pela cidade, fizemos um tour. Começamos no Concórdia, descemos até o Moarama, fomos lá no Vicente Grosso. Gente, vocês não têm noção, aquela pracinha que ninguém sabe o nome, que fica na Fundadores, na frente do Antilhas, aquele condomínio. Não dá para andar naquela calçada. A Rua Fundadores, dos Fundadores, é uma rua perigosa. As pessoas, porque não deu certo para acertar a questão do vídeo, e a gente não tem as fotos, mas não tem importância. Lá no Moarama, tem várias ruas que não foram asfaltadas ainda. A gente tem aqui as imagens, que, numa outra oportunidade, a gente vai usar, do Frantielli tentando atravessar a rua lá no Concórdia. O que é aquilo, gente? O bairro inteiro não tem sarjetões, tudo cheio d'água, água podre. A água é podre. Eu estou assim muito preocupada. Nós estamos chegando no segundo semestre. O Atlântico, o Porto Real, foi inaugurado em julho de 2011. Ali não tem creche até hoje. Foi prometido para aquelas mães que têm crianças até 4 anos de idade, que em janeiro aquelas crianças estariam na creche. Não, passou janeiro, nada. A gente até fez aí gestões, conversamos com o secretário da Educação para ver se era possível encontrar alguma forma de garantir transporte para aquelas crianças. Mas, como não é ensino obrigatório menor que 4 anos, então a prefeitura não autorizou. Mas a gente sabe que tem van que carrega menino menor de 14 anos para os berçários particulares. Então, por que a prefeitura não teria feito um esforço para garantir? Tem muita mãe sem trabalho, porque não tem com quem deixar as crianças. Ela morava num bairro onde tinha uma creche. A criança dela frequentava a creche. Aí ela mudou lá para Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no Porto Real. Chegou lá, não tinha creche. Né? Então, nós estamos com um problema de falta de creche. Nós temos aqui em Araçatuba, tem algumas ruas que são emblemáticas. Não é possível que uma administração e a parte de infraestrutura e planejamento permita uma rua como a Honório de Oliveira Camargo, que faz a ligação ali do Traitu com
Pedro Perry. O que é aquilo, gente? As pessoas dividem com carro, caminhão, carroça. Já fizemos matéria aqui. Fora que a rua é intransitável. Por quê? Porque é uma rua de trânsito pesado, onde põe lá uma casquinha de asfalto, joga lá de vez em quando uma farofinha de pedra. Não para nada ali. Nós temos o mesmo problema na ligação do Turrini com o São Rafael. As pessoas continuam andando na rua, e foi por minha causa que a gente fez uma representação no Ministério Público e eles ajeitaram um pedaço de calçada lá. Então, são ruas estratégicas da nossa cidade. E que, desde que eu sou vereador, em 2009, que a gente não consegue ver resolvidos esses problemas. Voltando lá no Umuarama, onde já se viu como que as pessoas entendem que elas moram numa rua que tem asfalto em 90% dela, mas não tem no quarteirão, nos 2 últimos quarteirões. Então, isso é muito triste. Estivemos lá também, aqui no... eu acho que é no Vicente Grosso. Aquela última rua, Thomas Bomba. Gente do céu, que judiação. Aquela vizinhança toda convive com um monte de bicho morto. As pessoas jogam. Outro problema que é gravíssimo na cidade, que essa cidade não consegue dar conta, é esse monte de lixão a céu aberto que se forma todo dia em todo lugar. Vai lá perguntar para os moradores do Araçatuba G e do Água Branca o que eles acham daquele lixão na frente da casa deles. De vez em quando vão lá, cavam, pegam um monte, joga nas ruas. Tem até pedaço de bicho em decomposição. Então, são coisas que precisavam ser melhor olhadas pela administração. E que, muitas vezes, a gente vê contando de uma Araçatuba que parece a 8ª maravilha do planeta, mas não é assim. Né? Não é assim. A gente sabe que não é assim. E eu estou muito triste também aqui nesta casa. O vereador é uma pessoa representante dos interesses do povo e que tem que ter, além de compromisso, muita responsabilidade. Tudo que a gente faz, a gente depende de informações e a gente fala informações oficiais. E aqui, na presença do presidente, eu faço aqui um desabafo, que eu tenho chilique a hora que, no meu gabinete, chega um despacho da presidência rejeitando um requerimento meu com um parecer do jurídico. Ô, gente, o jurídico está acima do vereador aqui nesta casa, que dá parecer contrário a uma pergunta que eu estou fazendo para a administração. A gente precisa de informações. As informações, nós não podemos brincar. Hoje eu fiquei preocupadíssima de passar aqueles números sem ter certeza. Porque são números que a gente fica sabendo da conversa por aí. Ora, nós somos vereadores. Nós não somos um cidadão comum que pode falar o que quiser de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter responsabilidade nas nossas manifestações, ações. Então, eu fico muito triste quando esta casa rejeita um requerimento de informações de qualquer vereador. Meu, do vereador Carlinhos, da vereadora Edna, de qualquer um. E hoje, aqui foi lembrado por um deles, que eu nem me lembro qual. Quem acompanha a Câmara já sabe que os nossos requerimentos serão rejeitados. Os meus não chegam até aqui. Hoje, aqui foi dito pelo presidente que isso aqui é um exercício de democracia, que ele é muito aberto, que ele é muito democrático, que ele nunca se nega que os pedidos do plenário tenham preferência. Ué, mas então deixa meus requerimentos virem ser discutidos aqui no plenário, junto com todo mundo. Eles são barrados no corredor. A gente já está ficando traumatizado de fazer requerimento. Eu não tenho nenhum requerimento de informações tramitando, porque todos eles ou estão em recurso, que vão ser discutidos na ordem do dia, ou então estão barrados lá no meu gabinete. Um grupo de protetores me questionou sobre a ração que a prefeitura estava comprando para os animais, que estão lá sob a custódia da prefeitura, dizendo que
aquilo que eles estavam dando era tão caro, só para concluir, senhor presidente, era tão caro quanto aquelas de marcas boas, era tão caro, não, pagava-se mais caro que as de marca boa, e estava dando ração para os animais que não era tão boa assim. Então, nós não podemos chegar lá sem a informação para a gente checar. E também não foi aprovado o requerimento. Então, eu estou triste com a nossa cidade, mas eu estou firme, a gente está trabalhando, porque isso é a nossa obrigação, mas eu me sinto no dever de vir aqui até para explicar para as pessoas por que nossos pedidos de informação não estão chegando onde deveriam chegar. Eu agradeço muito, peço desculpas aí por estar trazendo aqui um assunto muito árido, muito triste, para um dia de hoje. Qualquer dia não 10 merece. 10 segundos, excelência, para fechar. Qualquer dia não merece, nenhum dia merece assunto triste, só boas notícias. Muito obrigada.